Pelo menos, na minha opinião, essa daqui é uma das ideias mais importantes para nosso entendimento da morfologia, em termos de uma biologia teórica que existe. Porque a ideia, em quase toda a física, de estudar um fenômeno complicado é decompor esse fenômeno em elementos mais simples. Em Na maior parte do que a gente aprende na graduação, são fenômenos lineares, o que torna a vida bastante mais fácil. Você escreve alguma coisa com combinação linear de elementos mais simples, e esses elementos mais simples são, de certa forma, invariantes. O que muda são os coeficientes respectivos. Isso é o que a gente faz quando a gente estuda som em decomposição de Fourier, e posso dar diversos outros exemplos, decomposições lineares. O que a gente vai fazer é uma decomposição que ela continua sendo uma combinação linear de elementos de base, mas com algumas complicações, de que esses elementos não são lineares e eles dependem de condições de contorno. Mas a ideia é expressar uma forma complexa em termos de componentes mais simples. Isso nos permite fazer um monte de coisa para estudar como é que estudar essa forma, derreter essa forma e fazer correspondências entre, por exemplo, substância branca e cinzenta, medir espessuras. A lista de coisas que a gente pode fazer com essa descrição é enorme. Então, assim, é algo que eu quero ver implementado num horizonte relativamente curto, embora a implementação não seja trivial numericamente. Então, vamos lembrar o que que é que a gente tinha em mente quando a gente começou o ano passado. Qual que é a forma do córtex? E a gente sabe que a resposta é complicada. E a resposta é complicada porque tem duas maneiras de ver essa forma, mas a maneira mais detalhada, vocês sabem, é a maneira mais simples, é o que a gente costuma fazer, expressar o córtex em termos de um conjunto bastante limitado de variáveis que expressam volume, área, espessura. E essa descrição ela levou a gente bastante longe, ela nos levou à lei universal, mas ela é limitada, porque você pode imaginar diversas formas que têm o mesmo volume, a mesma área, a mesma espessura. É, Ela não é uma descrição detalhada, mas ao mesmo tempo, uma descrição detalhada em que eu tenho, por exemplo, uma superfície, uma série de superfícies que são trianguladas e eu expresso elas em termos das áreas dos triângulos, as orientações dos triângulos, as posições dos triângulos, dos vértices, das arestas. É uma informação que é detalhada demais. São muitos números, muitas variáveis, e não é claro como é que eu comparo um conjunto de variáveis correspondentes a um córtex com um conjunto de variáveis correspondentes a outro córtex. Isso é um caso trivial, se esses córtex são rodados, ou esses cortes são transladados, essas variáveis todas mudam de forma bastante não trivial, e mesmo assim eu estou descrevendo o mesmo objeto. Então, para eu fazer comparações entre objetos parecidos, ou o mesmo objeto em diferentes instantes de tempo, é altamente não trivial. Então, o que a gente precisa é uma descrição intermediária. Essa descrição intermediária é uma descrição que tenha um nível de detalhe do lado direito da tela, ou pelo menos comparável com o lado direito da tela, mas que tenha a capacidade de sintetizar a informação que o lado esquerdo apresenta também. Variáveis globais, idealmente independentes, mas que expressam uma forma que torne relativamente simples a separação entre cérebros diferentes, mas a comparação entre cérebros semelhantes. E a gente descobriu uma maneira. Esse paper, aliás, essa é uma novidade. É, essa, esse paper ele está com pré-print há praticamente um ano, já tem três versões do pré-print. Ele finalmente está sendo publicado essa semana, publicado como no eLife, ele chama de Version Record. E agora, finalmente, a eLife está super animada com esse paper. Eles já lançaram um press release, agora estão lançando um digest. Mas esse paper é talvez a coisa mais importante que eu fiz nesse laboratório nesses últimos anos. A ideia é que eu consigo analisar a mesma forma dobrada de um córtex ou de uma bola de papel, de qualquer outro objeto que tenha essas características de uma membrana fina dobrada em três dimensões, que seja fechada, como uma trajetória no espaço morfométrico, onde eu posso imaginar que eu começo das variáveis à esquerda, as variáveis globais, um número limitado, no caso 3, que a gente sabe que é um bom
conjunto para expressar a maior parte das variáveis globais do cérebro, do córtex. É, e eu vejo como essas variáveis mudam quando eu mudo a resolução com que eu expresso essa forma. Eu defino uma escala fundamental, eu elimino as estruturas corticais menores que essa escala fundamental, e ao variar essa escala fundamental, eu vou derretendo o córtex de maneira que eu começo com o córtex dobrado e eu termino no córtex liso. Isso me gera trajetórias, essas linhas, essa linha preta que está aqui, que pode ser expressa. É o mesmo espaço, mas com bases diferentes. Na base das variáveis originais da área total, área exposta, espessura ao quadrado, ou na base das variáveis novas, o K e o S, que definem a forma, e o I, que define o tamanho. Em todos os casos, a gente pode pensar em diferentes trajetórias para diferentes córtices. A gente pode comparar as trajetórias e diferenciar entre diferentes espécies, entre saúde, doenças, juventude, velhice, e todas as outras variáveis, todos os outros parâmetros que a gente quer estudar. Então, para fazer isso, a gente faz uma abstração que a gente faz sempre nesse laboratório, todas as nossas inscrições, mesmo quando a gente tem uma inscrição alternativa a essa, a gente sempre implicitamente está pensando nessa inscrição, que é que os córtex é formado, a gente pode falar que a forma do córtex corresponde a três superfícies fechadas, uma dentro da outra. A gente tem a fronteira da substância branca e cinzenta, que está aqui em azul, a substância pial, que é em rosa, desculpa, a fronteira da substância cinzenta, a superfície pial, que inclui todos os sulcos e todos os giros, que está em azul, e algum envelope, que a gente pode definir de várias maneiras diferentes, que a gente define como a superfície exposta. Nesse caso, a gente pensa de forma puramente geométrica, como aquela superfície que está, de fato, exposta ao exterior. A gente tem complicações no interior que depois a gente pode discutir, mas a ideia fundamental é que essas três formas delineiam as substâncias que não interessam, a substância branca e a substância cinzenta, e eu posso, fazendo essa descrição, dizer qual pedaço do córtex corresponde a qual tipo de estrutura. Essa ideia pode ser generalizada, a gente vê que ela vai ser generalizada no futuro, mas a ideia fundamental é essa. E quando a gente fez essa descrição, a gente verificou que é possível mostrar que essas três superfícies elas apresentam uma universalidade quando a gente compara entre diferentes espécies, entre diferentes indivíduos da mesma espécie, independente do sexo, e entre diferentes regiões corticais. Elas obedecem uma lei de potência, que tem essa forma sugestiva de uma comparação entre uma variável intrínseca de tamanho, que é a área total, e uma variável extrínseca de tamanho, que é a área exposta, medidas na unidade natural da espessura ao quadrado, que define a escala típica dessas estruturas. É, a gente viu também que essas variáveis, por obedecer a essa lei universal, elas são fortemente correlacionadas entre si, de modo que uma análise de uma variável, duas variáveis, se levar em conta essa independência, ela pode levar a resultados errados, mas que se a gente usar as variáveis induzidas pelo modelo, pela lei universal, justamente se a gente tratar o coeficiente adimensional associado à lei universal como uma das variáveis, no espaço logarítmico, esse coeficiente é uma combinação linear dos logaritmos das outras, das variáveis originais da área total, área exposta e espessura. A gente pode definir duas outras variáveis, uma delas também é adimensional e a outra tem dimensão de área ao cubo, ou logaritmo de área ao cubo, que captura, respectivamente, a parte variável da forma, o que a gente chama de complexidade morfológica, e o tamanho isométrico, aquela quantidade que muda quando eu mudo isometricamente o tamanho do objeto sem mudar a sua forma. Então, com isso, a gente desagrega o conceito de forma e tamanho e expressa uma forma cortical em variáveis que a gente pode mostrar empiricamente são linearmente independentes. Esses três componentes em preto são essas variáveis novas e coloridos são os componentes dados pela decomposição em componentes principais. Ou seja, que eles são muito próximos uns dos outros, o que significa que essas variáveis novas são uma aproximação muito boa, estatisticamente independentes umas das outras. A gente pode analisá-las separadamente, sem incorrer em erros advindos da correlação ignorada. E essa forma, ela é autossimilar. O que significa isso? Que um córtex derretido, ou um sulco de um córtex, um sulco pequeno, ele é parecido, numa definição matematicamente precisa, com um sulco grande, onde eu derreto as estruturas menores do que o tamanho desse sulco. Então,
todas as escalas de dobramento do cérebro são formadas, não têm a mesma forma, possivelmente, provavelmente são formadas pelo mesmo mecanismo. E mais do que isso, eu posso comparar diferentes espécies, eu vejo que isso, na verdade, não é só entre sulcos e giros, ou dobras de tamanhos diferentes na mesma espécie, mas também entre dobras de diferentes espécies. A gente vê que eu posso pegar um cérebro humano, um chimpanzé, um macaco reus, um sagui, posso derreter esses cérebros e cada um deles corresponde a uma trajetória nesse espaço, que projetado nesse plano aqui, onde a gente tem a área total vezes a raiz quadrada da espessura no eixo Y e a área exposta do outro, aquele plano que a gente normalmente expressa a lei universal, eles correspondem a trajetórias que, primeiro, são retas e, segundo, são coincidem, elas traçam umas às outras. E isso significa que esses córtex são aproximadamente fractais, isso é o que a linha reta significa, e não só isso, eles são aproximadamente fractais, mas aquilo significa que eles aproximam o mesmo fractal. Dizer que eles aproximam o mesmo fractal significa que aquele objeto geométrico abstrato, que é um fractal, que não existe na natureza, que esses objetos aproximam, cada um deles aproxima o mesmo fractal em diferentes escalas. Uma maneira de pensar isso é imaginar o seguinte: eu tenho a inclinação dessa reta, que é 2,5, ela me dá 1,25, duas vezes isso é a dimensão fractal. Eles me definem um tamanho mínimo, que é o tamanho da menor estrutura em que essa aproximação fractal vale, que é dada por um múltiplo dessa área proporcional à espessura ao quadrado dividido pela constante universal K à quarta potência. E o que define essa forma, por exemplo, do cérebro do Gabriel é a faixa de valores dessa área exposta em que eu tenho estruturas. O tamanho típico das estruturas que eu vou ter variam entre a zero para a menor estrutura e a E, o córtex como um todo. Posso imaginar que o tamanho da estrutura em zeroésima ordem, o correspondente ao parâmetro, à forma lisencefálica do córtex do meu filho, é algo de um tamanho proporcional à área exposta, e o menor dos seus sulcos, ou típico, o menor dos seus sulcos típicos, é da ordem de A0. Diferentes espécies e indivíduos vão ter faixas diferentes de valores para essa faixa de tamanho, e o que diferencia um do outro é exatamente essa faixa específica. Qual é essas escalas de tamanho na qual essas formas são fractais? Isso vale para córtex lisencefálicos e diencefálicos. O córtex lisencefálico é simplesmente um, e que essa faixa se colapsa em um ponto só. Eu tenho só uma estrutura, que é o correspondente ao córtex lisencefálico. Isso pode ser pensado de uma maneira ligeiramente diferente. A gente pode definir uma quantidade que é o índice de unificação, que é a razão da área total pela área exposta, e a gente sabe que isso me define quão girificado o córtex é ou não. No caso dele cefálico, isso não é exatamente um. Ora, todas as variáveis morfométricas de interesse para a gente, elas variam numa faixa que a gente pode mostrar de forma bastante simples, é uma potência desse índice de girificação. Portanto, se o índice de girificação é 1, a faixa é infinitamente estreita, ela corresponde a um ponto. Se ele é pequeno, a faixa é estreita; se ele é maior, a faixa é mais larga ainda. Em particular, eu chamo a atenção de vocês para uma variável nova para a gente, que é o número de estruturas típicas, que é proporcional ao índice de girificação à quinta potência. Então, a gente pode mostrar que um córtex humano tem da ordem de algumas centenas de estruturas típicas morfométricas. O cérebro sagui tem da ordem de duas, acho que quatro ou cinco. Isso aqui, o que significa isso na prática? A gente pode pegar cada escala diferente, tratar ele como um quadro, um filme, e a gente vai derretendo o cérebro. E a gente tem essa forma que vai ficando mais lisa e proporcionalmente mais espessa. Tudo bem, então isso é o que a gente sabe. Isso foi o grande avanço teórico, eu espero, nesses últimos anos. É algo que eu acho diz algo muito importante sobre a forma do córtex, diz algo profundamente não trivial sobre a forma do córtex, essa universalidade que a gente está observando. Mas o que vem daí? Qual é a consequência disso? Existem coisas que a gente faz e pode fazer que surgem diretamente disso, que são essencialmente a aplicação direta desses resultados. A gente já fez isso, por exemplo, para comparar córtex de diferentes idades, para mostrar que de- é, comparando a trajetória morfométrica
do derretimento no córtex jovem e do córtex velho para humanos saudáveis, eles têm valores máximos do parâmetro K em escalas diferentes. Em córtex novos, esse parâmetro K ele é máximo para as menores escalas possíveis, a escala nativa de resolução da ressonância magnética. Mas para córtex mais velho, da ordem de 80 anos, essa escala ela tem um máximo para um valor da ordem de 2 milímetros. Isso é algo que você pode ver visualmente no córtex envelhecido. Mas o interessante é que se você tenta fazer um estimador simples de idade, usando só o K, você obtém uma precisão não particularmente boa, mas se você combina idades, combina escalas diferentes, a escala nativa e a escala de 2 milímetros, esses estimadores melhoram consideravelmente. Então, existe muita informação codificada nessas trajetórias. Mas eu quero ir um pouco além, eu quero pensar na forma de uma maneira um pouco mais geral. E a maneira de fazer isso é pensar no que a gente fez e quais as limitações do que a gente fez. A gente começou na neuroanatomia comparada, mas todas as nossas análises, elas são focadas em adultos humanos. Uma morfologia realmente expressiva, ela precisa descrever todos os cortes. A gente foi em duas direções diferentes. A gente tem essa coleção de cérebros que a Camila coletou, de cetáceos do Brasil inteiro, e estudar esses cérebros cetáceos é super relevante para entender como é que uma diversidade de formas em diferentes ambientes varia entre si e o que eles têm em comum. E o outro caminho é estudar o desenvolvimento dos cérebros fetais, que a gente está fazendo junto com os indianos, ver como essa forma cortical atinge essa lei universal ao longo do desenvolvimento embrionário. A gente tem fetos acho de 14 semanas a 39 semanas de idade, que foram escaneados e marcados com isso em camadas de 40 micrômetros. E a gente pode ver coisas que isso aqui é um dado provisório, mas como o parâmetro K, por exemplo, evolui no tempo. Esses dados estão, na prática, errados, mas qualitativamente a gente vai ver uma coisa parecida. À medida em que o cérebro vai se desenvolvendo e vai envelhecendo, o parâmetro K vai aumentar, e o que a gente imagina é que ele vai se aproximar do valor universal ao longo do desenvolvimento, de forma pós-natal e depois, ao longo do envelhecimento. O Lucas está fazendo uma análise muito interessante com cérebros de bebês depois do nascimento, e o que a gente vê é uma diferença significativa entre o comportamento desse parâmetro K antes e depois do nascimento. A gente quer entender como isso funciona. Bom, mas pensando de forma um pouco mais teórica, como é que a gente leva a nossa análise para frente, agora, levando em conta que a gente não está falando só de cérebros humanos. E para isso a gente tem que pensar que tem duas maneiras de expressar a forma. Uma delas, claramente, é o que a gente prefere, que é a forma em termos de superfícies, porque a gente sabe que superfícies fechadas são a maneira natural de descrever o córtex, que é expressar a superfície em termos de redes trianguladas, onde as áreas são dadas de forma explícita, essencialmente a soma das áreas dos triângulos, mas o volume interior é dado de forma implícita. Essencialmente, você define a sua voxelização e aqueles voxels que caem dentro de uma superfície contribuem para o volume interior da superfície, os que caem fora não contribuem. A gente tem uma abordagem alternativa, que é a abordagem, digamos, nativa das imagens de ressonância magnética, que é expressa em termos de voxels, pixels tridimensionais, que a gente pode segmentar em diferentes estruturas, substância branca, substância cinzenta ou líquido cérebro espinhal, e onde os volumes são de forma explicitamente dada pela contagem desses voxels, mas cujas superfícies que contém cada conjunto de voxels é dada de forma somente implícita. A gente sabe que obter a superfície a partir desses voxels nem sempre é fácil. Essas, essas descrições, elas são em princípio equivalentes, mas na prática é relativamente simples passar uma descrição superficial para uma descrição volumétrica, mas é bastante difícil passar uma descrição volumétrica para uma descrição superficial. E a gente tem que pensar em qual representação a gente vai usar para cada circunstância. Então, vamos tentar voltar agora para o básico. O que a gente tem quando a gente tem uma descrição superficial? A gente falou inicialmente de três superfícies encapsuladas uma dentro da outra, mas existem mais nessas superfícies que a gente está dizendo nessa mera descrição. Essas superfícies elas são fechadas, ou pelo menos são fecháveis. A gente trata de superfícies fechadas porque é necessário para obter volumes. A gente fala que as superfícies são simplesmente conexas, quer dizer que elas não têm alças.
elas não têm, que a gente chama de, ela tem um grupo de homotopia, que a gente chama de trivial, que significa que se eu definir um laço nessa superfície e eu suavemente for deformando esse laço, todos os laços que eu desenhar podem ser colapsados em um ponto, e elas são, isso é extremamente importante, elas são autoevitantes e são mutuamente evitantes. Quer dizer que elas não podem cruzar a si mesmas, não podem cruzar umas às outras. A razão geométrica para isso é óbvia quando a gente pensa num cérebro físico, mas em termos matemáticos, a implementação dessa autoevitação é algo bastante não trivial. Geralmente ela é feita após a produção da superfície como uma espécie de censura, onde a gente descarta ou pelo menos modifica superfícies que não têm essa propriedade. Mas isso é bastante subótimo, porque o que a gente quer são superfícies que são intrinsecamente autoevitantes, elas continuam autoevitantes quando a gente manipula elas de várias formas. Para fazer isso, a gente não pode pensar na superfície, como a gente tem feito até agora implicitamente, como uma maneira de mapear, seja um plano, seja uma esfera, no espaço tridimensional, mas sim como um objeto matemático que tem essa propriedade. Esse objeto matemático, como eu quero explicitar para vocês, é um campo escalar, é um conjunto de números, uma função que para cada ponto no meu espaço tridimensional me dá um número. Como, por exemplo, a temperatura nessa sala. Cada ponto nessa sala tem uma temperatura. Ela é mais fria próximo ao ar-condicionado, ela é mais quente próximo aos nossos corpos, e ela vai variando de forma suave em toda essa sala. E eu posso definir superfícies como ectérmicas, equipotenciais desse campo térmico. São aquelas superfícies que a temperatura é constante. Então, próximo ao bocal do ar-condicionado, talvez ela esteja, sei lá, 24 graus, mas próximo à superfície da minha pele, ela está próximo de 35 graus. Entre uma e outra, eu tenho superfícies que vão suavemente interpolando entre essas várias superfícies. Essa é uma ideia que, para mim, é extremamente poderosa, extremamente simples, mas pode ser ilustrada de uma forma que eu acho visualmente bastante clara. Eu posso imaginar nesse córtex, vou dar exemplos aqui em duas dimensões, porque a matemática é essencialmente a mesma, mas tudo que eu falo vale para três dimensões também. Eu posso querer descrever, por exemplo, a substância cinzenta. E ela é a região que está limitada entre duas superfícies, a superfície da substância branca e a superfície pial. E eu posso definir nessas superfícies um campo, que é um campo de temperaturas, não temperaturas reais, mas algo que matematicamente se comporta como temperatura, tal que na superfície que delineia a fronteira da branca e da cinzenta, eu defino uma temperatura constante de 100 graus. É como se eu colocasse um reservatório térmico em contato com essa superfície. E na superfície pial, eu defino uma temperatura de 0 graus. Os números são arbitrários, desde que eles sejam diferentes, não vai mudar nada da geometria a escolha desses números. Eles podem ser, inclusive, negativos. Mas a questão é que entre uma e outra, eu posso ter uma variação de temperatura. Então, vamos imaginar o que acontece fisicamente se eu tivesse esse sistema, onde eu tenho dois reservatórios térmicos conectados a superfícies que são perfeitamente condutoras, e entre um e outro eu tenho algum tipo de meio material sólido, então não tem convecção, algum meio sólido com propriedades térmicas homogêneas. Ora, nesse caso eu teria um fluxo de calor da substância quente para a substância fria, ou da fronteira quente para a fronteira fria. Esse fluxo de calor pode tomar várias formas, mas a questão é, eu sei que se eu esperar por um tempo longo o suficiente, eu vou atingir um estado que não é um estado que a gente chama de estado não é um estado de equilíbrio, porque eu não estou em equilíbrio térmico, mas é um estado estacionário. Eu posso dizer que o fluxo de calor em cada ponto é constante, a temperatura em cada ponto é constante, e o meu calor flui a uma taxa constante da substância da parte quente para a parte fria. Ora, se eu tenho esse estado estacionário, eu posso definir, então, térmicas equipotenciais com uma série de superfícies concêntricas que vão interpolar entre uma e outra. E se as superfícies quente e fria são definidas de modo que elas sejam simples, elas sejam equivalentes a uma esfera, num sentido topológico preciso, as superfícies intermediárias vão ser também. Então, são superfícies que vão ser naturalmente autoevitantes e mutuamente evitantes. E elas me definem uma medida de coordenada radial generalizada, onde eu posso imaginar quão próximo eu estou da superfície branca. Ora, quando eu estou a 99 graus, eu estou bastante próximo. 98, um pouco menos. 75, menos ainda. 25, bastante menos. Ou seja, a temperatura me diz quão próximo eu estou.
uma medida generalizada de distância de uma superfície da outra, uma medida que é unívoca e depende só das formas das duas superfícies que limitam esse volume. E eu posso fazer um pouco, posso ir um pouco além e obter a trajetória natural entre uma superfície e outra para cada ponto dessa superfície. De novo, se for feito de forma unívoca, tem uma maneira matemática de expressar isso, mas que fundamentalmente corresponde a encontrar gradientes desse campo de temperatura, a direção em que esse campo varia maximalmente e a taxa como eles variam. De certa forma, integrando essa direção de uma forma apropriada, que o Bruno agora está familiar, o outro Bruno, de modo que eu saio de uma superfície e eu chego na outra. Esse método é unívoco, eu posso começar da outra superfície e ir para uma, eu vou obter essencialmente a mesma trajetória. Eu posso imaginar que o comprimento de cada uma dessas trajetórias é uma medida localizada da espessura generalizada sendo comprimento da curva definida pelo esse gradiente, a curva gradiente associada a cada ponto. Eu posso obter uma espessura média, eu posso obter uma distribuição regional de espessuras, eu posso dar como a espessura varia, por exemplo, entre diferentes regiões. Isso surge naturalmente da geometria, é definido de uma forma unívoca, sem nenhuma hipótese adicional, exceto essa homogeneidade, e é uma função puramente da geometria, é uma função puramente das formas da superfície pial, da superfície da substância branca. Matematicamente, eu não vou falar disso em um grande nível de detalhe, a gente obtém essa distribuição de temperaturas, começando numa equação que descreve como o fluxo de calor acontece. Para cada ponto no meu volume, eu posso definir uma temperatura, essa temperatura varia a princípio com o tempo, e a taxa de variação de temperatura com o tempo, ela, para uma substância simples, propriedades térmicas simples, pode ser mostrada, é proporcional ao operador laplaciano atuando sobre o próprio campo de temperaturas. Quando atinge a situação de equilíbrio, o termo do lado esquerdo da equação desaparece, a temperatura em cada ponto agora é constante, quer dizer, ela não varia com o tempo, e eu quero obter a solução dessa equação aqui, o Laplaciano de t é igual a zero para as condições de contorno dado. É possível mostrar que para um volume delimitado de duas superfícies, essa solução é única. A princípio, toda função harmônica seria a solução disso, mas ela só tem uma função harmônica em cada caso, que ela vai ser, que ela vai ter essa propriedade de ter essas duas temperaturas nas duas superfícies. E é isso que a gente precisa resolver. Uma maneira de resolver isso é algo bem conhecido, porque esse é um problema que tem sido descrito de forma bastante. Só uma coisa. Tem sido descrito de forma bastante frequente em diferentes contextos físicos ou de engenharia. Então, a gente não está reinventando a roda aqui. E o que a gente tem que fazer é implementar isso em três dimensões, e em duas dimensões também, no caso do cerebelo. Mas ele pode fazer mais do que isso. Quem sabe que o córtex ele tem uma estrutura laminar. Isso significa que ele é decomposto em camadas. O neocórtex são 6 camadas. E essas camadas são superfícies que interpolam entre as duas superfícies que delimitam o córtex, a substância cinzenta. Então, é uma questão relevante saber se essas camadas correspondem ou não a equipotenciais, tanto no caso do cérebro adulto saudável, quanto no cérebro em desenvolvimento. A minha hipótese é que o cérebro que está fora do equilíbrio, um cérebro que está ainda em desenvolvimento, onde diferentes regiões estão se desenvolvendo a taxas diferentes, eu vou ter camadas que não correspondem às equipotenciais, mas eu espero, eu imagino, que no equilíbrio próximo a ele, essas camadas também vão corresponder a equipotenciais por uma questão de equilíbrio mecânico. Isso é algo que pode ser observado, pode ser medido, não necessariamente no córtex adulto, porque esse geralmente tem acesso só com ressonância magnética, mas naqueles córtex marcados por Nissel e outros marcadores, a gente pode talvez encontrar essas camadas e fazer a correspondência direta. Mas para isso a gente precisa de superfícies. Eu não vou falar do fluxograma aqui, mas esse algoritmo, ele a princípio pode ser usado para produzir as superfícies, mas existem dificuldades técnicas devido ao fato de que sulcos, pelo menos em humanos, eles
são profundos e têm paredes muito próximas umas das outras. Então, em termos numéricos, às vezes a gente tem uma dificuldade em obter essas superfícies piais, essencialmente, a partir desse método. Existem métodos alternativos, que eu vi, estou trabalhando neles, mas eu não quero falar muito sobre isso. Uma outra coisa que pode ser feita com esse método, isso é interessante, é tratar esse método como um mapa entre superfícies concêntricas. Eu posso fazer um mapa da substância cinzenta para a substância branca, eu posso fazer um mapa da substância cinzenta para a superfície externa. Esse mapa é único. Então, eu posso imaginar que se eu tenho uma região que pode ser o único ponto na superfície externa que tem uma certa quantidade de curvatura gaussiana, e se eu defino a superfície externa como o rulo convexo, eu sei que esse número é não negativo, eu posso usar essa quantidade de curvatura para fazer uma regra de três, onde eu posso associar para cada ponto na minha rede triangular um valor, não só de espessura, como a gente viu antes, mas também de área total, de área exposta, e de K, de S, de I. Eu posso, de certa forma, localizar minhas várias variáveis, fazer um mapa na superfície cortical de cada variável de interesse que eu quero fazer. É, a gente pode fazer mais do que isso ainda. Nota que essa ideia de interpolar superfícies lembra muito o conceito de derretimento. De certa forma, quando eu faço uma progressão de temperaturas entre o zero e o 100, eu estou fazendo não deve ser um difiomorfismo entre uma superfície e outra. Eu tô mostrando como uma superfície, de certa forma, se derrete na outra. É uma ideia muito parecida com a ideia de derretimento, a ideia de que eu posso ter uma correspondência suave entre uma família de superfícies que começam numa forma complexa e terminam numa forma simples. Para implementar de forma um pouquinho, para implementar de forma precisa, eu preciso voltar para a equação de calor. Porque a ideia da equação de calor é que ela me descreve todas as distribuições de temperatura, não só aquelas estacionárias. E a gente sabe que à medida que o tempo passa, a distribuição de calor ela converge para a distribuição estacionária. Então, se a gente conseguir implementar uma solução da equação do calor para as superfícies apropriadas, a gente talvez consiga definir uma versão nova do derretimento que agora não demande, como demanda atualmente no algoritmo que a gente tem, que a gente fique passando alternadamente entre uma descrição volumétrica e uma descrição superficial. Então, o que significa resolver a equação do calor? Para quem lembra da mecânica quântica, para quem já ouviu falar de um pouco de álgebra linear, essa equação do calor, ela pode ser separada. Eu posso dizer que a temperatura em cada ponto, que depende da posição e do tempo, é uma função do tempo, mesmo uma função puramente do espaço. E quando eu faço isso, essa equação se separa em duas. Uma equação que depende só do tempo e de um parâmetro lambda, que a gente vai ver é um alto valor, e outro que depende puramente do espaço, e que esse mesmo parâmetro lambda aparece. A equação do tempo tem uma solução que é muito simples, uma equação diferencial de primeira ordem, é um decaimento exponencial, onde a taxa de decaimento é esse parâmetro lambda. E a equação espacial, ela não é necessariamente tão simples, mas como ela depende do espaço, ela claramente depende das condições de contorno. A equação temporal não depende. Então, na prática, resolver essa equação significa encontrar aqueles valores de lambda que permitem uma solução da equação espacial, dadas as condições de contorno, encontrar as soluções dessa equação de contorno e notar que cada uma dessas soluções evolui no tempo, separadamente, em termos de um decaimento exponencial, onde o lambda é o parâmetro de decaimento. Isso diz já naturalmente para a gente que a solução estacionária tem que corresponder ao lambda igual a zero, que é a solução estacionária, ela é única. As outras soluções são as soluções da equação, que a gente chama de equação de Helmholtz, que é o que a gente pode fazer numericamente. Quando a gente encontra essas várias soluções, a gente pode dizer que qualquer combinação dessas soluções também resolve a equação. E ela resolve para o tempo t igual a zero, para o tempo t arbitrário, eu posso combinar as várias soluções, fazendo cada uma delas decair com o parâmetro apropriado. Então, nesse caso, os Cs são coeficientes que dependem das condições iniciais, as funções, as autofunções, as autoformas desse campo de temperatura, ela depende das condições de contorno e a evolução temporal é descrita de forma unívoca pelo conjunto
desses decaimentos exponenciais, onde os vários altos valores são as taxas de decaimento, e o primeiro deles corresponde ao valor zero. Ora, quando a gente faz isso, a gente pode imaginar, então, como uma forma arbitrária pode ser decomposta, ou como um campo de temperaturas arbitrárias pode ser decomposto nesse campo de temperaturas fundamentais. Então, o que eu faço agora, para o resto dessa palestra, eu definir perímetros simples, por exemplo, perímetro em forma de estrela, e eu resolvi a equação para esse perímetro simples. Então, nesse caso, a gente não tem dois perímetros, tem só um perímetro, e eu vejo quais são as autofunções desse campo escalar, que são soluções da equação de calor, que obtém para essa forma específica. E você tem aqui as seis primeiras delas, cada uma delas associadas ao seu alto valor correspondente, em ordem crescente. E eu posso imaginar que qualquer campo de temperaturas para o tempo t igual a zero, qualquer campo de temperaturas iniciais, é alguma combinação linear desses campos aqui. Maneira intuitiva de pensar isso é o seguinte: qualquer maneira que eu tenha de pintar o interior da superfície de forma suave, com temperaturas várias, então o azul corresponde à temperatura mais. Bom, vou falar que a azul é a temperatura mais quente, vermelho é mais frio, porque meu espírito físico não me permite dizer o contrário, mas a intuição ela diz o oposto, né? Qualquer maneira que eu tenho de pintar o campo de temperaturas no interior desse perímetro aqui, tal que no perímetro a temperatura seja constante. Pode ser qualquer valor que eu quiser, mas seja constante. Qualquer maneira que eu quiser de pintar isso vai ser alguma combinação dessas maneiras fundamentais, ou seja, uma soma desses vários campos, onde eu tenho uma série de coeficientes arbitrários, cada um deles para uma pintura diferente. Todas as pinturas concebíveis e, portanto, no interior desse objeto, tal que no perímetro essa pintura seja, essa temperatura seja constante, ou seja, a mesma cor, ela corresponde a algum conjunto de coeficientes. Cada conjunto de coeficientes é uma pintura diferente. Eu reduzi uma pintura, uma forma, um campo escalar a um vetor de dimensão infinita, mas onde eu sei que cada vez que eu vou avançando nos coeficientes dos vetores, eu tenho um coeficiente correspondente a variações cada vez menores espacialmente desse campo de temperatura. E, se troço cooperasse, e agora travou meu saco. E eu vou pedir paciência, porque eu vou ter que voltar para. Deixa eu recompartilhar minha tela aqui. Peraí. Ô, gente, enquanto eu recompartilho a tela, alguma pergunta até aqui? Eu só queria entender um pouco melhor o que você acabou de falar. Qual é o quente, qual é o frio? Tá. Porque você falou que a temperatura ela vai crescendo suavemente, mas só que se o vermelho é o mais quente e o azul é o mais frio, parece que tinha um salto de temperatura. Não, ao contrário. Fácil, qual que é mais quente e mais Mas frio? parecia que tinha um salto de temperatura dependendo da forma. Ah, o salto, assim, esse salto ele é suave. Ah, tá. Tipo, vai de 0 para 100, aí pode ir de 100 para 20, aí de 20 Isso. para cento e É, vinte. mas a gente está definindo isso em termos de equipotenciais, né? Então, Tá. eu já volto para vocês aí. Peraí.
Mas o que acontece? Então, embora isso aqui não parecer, isso aqui são distribuições suaves, é só que eu defini equipotenciais entre um e outro. Mas o que acontece quando eu faço isso evoluir no tempo? Ora, quando você evolui no tempo, agora cada modo vai decair com uma taxa correspondente ao alto valor. Quanto maior o alto valor, o númerozinho em cima desses caras, mais rapidamente ele vai decair. Então, os modos iniciais, eles vão ser aqueles que vão ser melhor preservados. Os modos posteriores são aqueles que vão decair completamente. Nesse caso aqui, o modo fundamental, aquele que não decai, como eu tenho só um perímetro, ele corresponde a uma temperatura constante. Esse é o modo trivial. A gente pensar isso como um objeto metálico mesmo, que está conectado na sua fronteira a algum reservatório de calor, o destino eventual desse objeto é atingir equilíbrio com o reservatório de calor. Então, atingir uma temperatura constante que é igual à temperatura da fronteira. Então, todos os modos mostrados aqui vão decair, mas os modos posteriores vão decair mais rapidamente. Então, vocês vão vendo que à medida que o tempo passa, inicialmente, os meus modos maiores eles desaparecem. Depois, os modos um pouquinho menores. Até que esses dois últimos modos aqui, que eu chamo de modos dipolares, aqueles que praticamente definem duas direções ortogonais entre si, eles param de variar. Vocês podem pensar, por que eles não ficam constantes? Porque isso aqui são equipotenciais. Então, se essas duas temperaturas forem um micrômetro, ou um microkelvin menos um microkelvin, eu continuo tendo essa fronteira daqui. Mas na prática, esse campo aqui desapareceu. E finalmente, esse último modo radial vai desaparecer também. Então, de certa forma, a evolução temporal é uma maneira de pegar um campo que tem uma forma complexa e fazer ele evoluir para uma forma mais simples. Nesse caso, para uma forma homogênea. Mas a gente já vê que quando tem dois perímetros, nesse caso, duas superfícies em três dimensões, ele vai convergir para uma coisa que é simples, mas não é homogênea. Então, o que que significa isso? Significa que, primeiro, eu posso pensar nesses vários modos, como modos radiais, como esse daqui e esse daqui. E nesse caso aqui, dois modos dipolares. Um modo que me diz que quente está numa direção diagonal para cima e frio está na direção oposta, e outro que define quente e frio em um eixo ortogonal. De certa forma, esses dois campos eles podem ser usados como uma espécie de coordenadas generalizadas no plano x e y. Essa é a nossa ideia central do espectro embedding. A gente pode fazer isso agora para campos mais complicados. Eu fiz isso para um fractal, para uma aproximação do fractal de uma curva de Cauchy. E o que a gente vê é que de forma bastante universal, eu sempre obtenho dois campos dipolares, dois campos com máximo e mínimo, onde eu posso definir minha posição em dois eixos ortogonais entre si, vendo qual a temperatura de cada um desses campos. Eu estou mais para cima se eu estou numa região mais quente para o primeiro campo, eu estou mais para baixo se eu estou numa região mais fria para esse mesmo campo. Campo seguinte, eu estou mais quente se eu estou para a esquerda, eu estou mais frio se eu estou para a direita. Então, de certa forma, se eu tiver um termômetro sensível só a esses campos, o primeiro termômetro me diz onde eu estou no eixo vertical, o segundo me diz onde eu estou no eixo horizontal. Esses componentes que a gente vai chamar de componentes dipolares. E isso nos permite fazer duas coisas, que são as duas aplicações que eu quero terminar esse seminário falando sobre elas. A primeira delas é o derretimento generalizado, e a segunda é o spectrum embedding. Eu não sei um termo bom para isso em português, mas é algo como tipo assim, embebimento espectral. Sou mais fantasmagórico do que é na verdade. Então a ideia é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho dois reservatórios, o quente e o frio. E agora eu vou definir esses reservatórios a superfície da fronteira da branca e da cinzenta, mas na superfície externa, ou no ruo convexo, eu vou definir como superfície externa, para o caso do reservatório frio, e para o análogo, um núcleo convexo interior da superfície branca. E agora as superfícies que eu tinha definido anteriormente, as duas superfícies da Piau e da fronteira da branca e cinzenta, eu defini com uma temperatura ligeiramente mais baixa.
do que as temperaturas do reservatório. Mas agora, essas superfícies não vão estar em contato com o reservatório térmico. Essas temperaturas podem variar com o tempo. Ora, o que que significa isso? Significa que na região azul eu vou ter uma região fria, na região vermelha eu vou ter uma região quente, e entre uma e outra eu vou interpolar suavemente entre uma e outra. Eu posso imaginar que eu resolvo a equação de Laplace, a equação de temperatura estacionária, para a região branca. Eu vou começar com uma condição inicial que não está estacionária. Eu posso me perguntar o que acontece à medida que o tempo evolui. Ora, à medida que o tempo evolui, eu vou ver que essa região que era super fria vai começar a esfriar. Essa região que estava bastante quente vai começar a esquentar. Até que eu tenha, no final, uma distribuição suave de temperaturas entre o reservatório frio e o reservatório quente. Eu posso me perguntar, então, o que acontece com as equipotenciais? Ora, inicialmente, eu tenho uma equipotencial na fronteira externa e externa da região branca. Essa equipotência corresponde a uma temperatura que eu defino inicialmente. Eu posso ver como é que potenciais evoluem no tempo, e esse processo, à medida que o tempo passa, vai interpolar suavemente as superfícies girificadas da Piau e da Branca para as superfícies convexas dos reservatórios de calor. Eu estou Eu- definindo um derretimento. Oi, pode falar. Cara, eu acho que você compartilhou a tela errada. É porque o que Porque que você eu está vendo? não tô conseguindo ver seu mouse. Assim, tá. Mas você está vendo só a minha apresentação? É que eu tô vendo, tipo, o auxiliar da apresentação, sabe? Que aparece o next slide. Tá, então deixa eu. Peraí. Agora deu certo, né? Aham. Tá. Então, aqui, eu vou começar com essas superfícies aqui, que delimitam a região branca, com minhas equipotenciais, e usando as mesmas temperaturas, eu posso delinear as equipotenciais à medida que eu vou evoluindo temporalmente a minha solução da equação de Helmholtz, até que essa equipotencial aqui convirja para essa daqui convirja para essa daqui. Eu tenho um derretimento que agora está definido de forma unívoca, ela está definida sempre em termos desse campo escalar, portanto, ele sempre implicitamente tem equipotenciais alto e mutuamente evitantes. É uma maneira muito mais elegante, embora mais complexa, de definir o derretimento, e o resultado final é algo que é potencialmente muito útil para a gente. Porque agora eu vou ter uma família de. Deixa eu voltar para cá. Uma família de superfícies, cada uma delas associada a um tempo. Eu posso associar esse tempo a uma escala espacial. Então, eu posso dizer que, à medida que o tempo passa, eu estou derretendo estruturas menores do que uma escala espacial. Oi, manda eu entrar. Olha, entra aí. Senta aí, terminando o seminário. É bom que você vê figuras bonitinhas. Então, na prática, para obter esse método, eu preciso de três coisas. Eu preciso de uma maneira de obter as autofunções e autovalores da equação de Helmholtz para superfícies arbitrárias. Eu preciso maneiras de decompor essas superfícies intermediárias entre esses automodos que eu defini, e eu preciso de um operador que evolui temporalmente esses campos escalares, portanto, as equipotenciais. Isso é tudo que eu preciso. Então, vamos pensar o que que significa isso? No caso das superfícies, nesse caso, em duas dimensões, que eu tenho só um perímetro, eu tenho um componente radial, eu tenho um componente trivial, que é a temperatura constante, componente radial, componentes radiais dessa forma, e os componentes dipolares, tá? Eles vão estar presentes também em todas as superfícies que eu quero definir. Mas eu posso definir agora a mesma coisa numa esfera. É uma coisa que a Aline conhece bem. Isso aqui é o campo das temperaturas da radiação cósmica de fundo, na época em que o universo se tornou transparente, a radiação desacoplou com a matéria. É uma temperatura que é muito, muito homogênea, mas da ordem de milionésimos da temperatura, e eu tenho flutuações de regiões quentes e frias.
Eu posso decompor esses modos térmicos em modos fundamentais. Nesse caso, os modos são bem conhecidos. São modos, são harmônicos esféricos. Então, eu tenho um modo fundamental, que é o monopolo, que é uma temperatura constante. Eu tenho três modos de dipolo, que correspondem a temperaturas que crescem da esquerda para a direita, de cima para baixo e de frente para trás. E os altos valores associados a esses vários modos dependem desse número L. L igual a zero para o monopolo, 1 para o dipolo, 2 para o quadrupolo. Eu tenho modos mais complexos para frente, mas o fato é que se eu quero saber onde eu estou na esfera, e eu não sei minhas coordenadas, mas eu sei o valor do, dos harmônicos esféricos para aquele ponto, os três modos dipolares fundamentais, eu posso, de certa forma, saber onde eu estou, porque eu sei onde eu estou da esquerda para a direita, de frente para trás, de cima para baixo. De fato, por causa dos harmônicos esféricos, isso é exato. Eu não sei nada, quer dizer, o monopolo não me diz nada, mas o dipolo me diz onde eu estou em X, em Y e em Z. E, de fato, se eu escrever a fórmula dos harmônicos esféricos e calcular o valor das temperaturas para esses vários harmônicos esféricos, como se tivesse um termômetro específico para cada modo, o valor que eu tenho da temperatura, a mesma constante multiplicativa, é exatamente as coordenadas em X, Y e Z. Essa é a noção do embebimento espectral. E isso aqui é o segundo tópico que eu quero falar hoje. Ora, isso aqui vale para uma esfera, mas isso vale também para uma superfície arbitrária. A equação que eu vou resolver não é mais a equação, o operador que eu vou usar não é mais o operador laplaciano, mas uma generalização dele, que é o operador de Laplace-Beltrame, mas eu posso, de novo, decompor uma superfície como uma superfície cortical, por exemplo, em modos fundamentais. E eu vou ter modos análogos aos modos dipolares. Por razões que são intuitivas se você pensar um pouco sobre o assunto, esses modos dipolares, eles capturam os modos fundamentais, as soluções da equação da Laplace-Beltrame, de certa forma, eles capturam as simetrias ou quase simetrias da forma. Então, se eu tenho uma coisa como elipsoide, eu vou obter exatamente direções correspondentes aos componentes principais do elipsoide. Se eu tenho alguma coisa que tem uma simetria aproximadamente bilateral, eu vou obter alguma coisa que se alinha com o eixo de simetria. Então, no caso de um córtex, a superfície cortical nesse caso, que já foi feito anteriormente, eu vou obter campos de temperatura que, de certa forma, mapeiam as direções, bom, as direções tradicionais do córtex, médio lateral, dorso ventral e rosto caudal. Se eu usar esses campos de temperatura como minhas coordenadas, eu tenho uma medida generalizada da posição que eu estou em um córtex ou entre diferentes córtex. Isso pode ser feito com superfícies arbitrárias, pode fazer com nós, com coelhinhos, com minotauros, não sei se é minotauro, é um tatu gigante, né? Esse tatu gigante e com gatinhos. Em todos os casos, eu vejo que tem sempre três modos fundamentais dipolares, modos posteriores que definem as estruturas mais finas. Para o nosso caso, eu não estou falando de superfície, eu não estou falando de objetos que são definidos por uma superfície, estou falando de objetos definidos por duas superfícies. Então, vamos pensar o que acontece em termos, primeiro duas, depois três dimensões, quando eu penso nesses objetos não como a superfície cortical, mas como córtex, substância cinzenta como um todo. Isso é relevante para a gente, por uma série de razões, mas a principal delas é que quando a gente falou da lei universal, a gente falou de dimensões fractais, está falando de dimensões fractais da substância cinzenta, do córtex todo, não só da sua superfície, que é como as pessoas tendem a medir. Então, eu tenho que falar de uma aproximação, uma descrição espectral para esse volume, não para a superfície que delimita esse volume. Vamos pensar, eu tenho dois perímetros. Aqui eu tenho duas curvas de Corte em diferentes ordens e elas estão fora de centro uma em relação à outra. Eu continuo tendo modos dipolares. Agora, nem sempre são os modos com valores mais baixos, mas eu tenho modos dipolares. Não tenho mais modos radiais, mas tenho modos mais complexos do que o modo dipolar. Eu tenho modo com um polo só, com três ou com cinco ou quatro polos. Mas agora, vamos pensar no caso mais simples ainda. Ai, saco! Só uma coisa, gente. Essa- Eu vou eu- fazer isso de forma menos high-tech, né?
Não. Você vai compartilhar com ele? Eu preciso compartilhar de novo. Pronto. Vamos em uma situação em que eu tenho dois perímetros. Vou começar com perímetros circulares, porque eles podem ser resolvidos analiticamente. Pelo menos a parte angular pode ser resolvida analiticamente. São somente senos e cossenos. Eu vou ver que eu tenho dois tipos de modos. Modos que são radiais, onde o meu campo varia só radialmente, e modos que variam angularmente com períodos que podem ser período 2, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Porque são senos de NP, tá? Então agora eu continuo tendo os modos dipolares, que correspondem a direções ortogonais que eu posso usar para mapear minha coordenada angular. Mas agora, com dois perímetros, eu tenho uma terceira coordenada, uma coordenada radial, que não é dada por esse modo radial aqui. Repara que esse modo radial, ele simplesmente me diz o quão próximo do meio eu estou. Ele decai tanto para o perímetro interno quanto na direção do perímetro externo. Mas eu tenho um outro modo agora, que é a solução da equação de Laplace, que agora não é trivial, aquela em que o alto valor é zero. A solução estacionária, aquela em que eu coloco uma superfície quente no interior e uma superfície fria no exterior. Ora, o que esses equipotenciais me dizem? Quão próximo eu estou da superfície interna ou da superfície externa? O que o modo dipolar me diz? Qual o meu valor de coordenada angular correspondente ao eixo vertical e ao eixo horizontal? Combinando coordenadas radiais e dipolares, eu consigo definir de forma unívoca um ponto no espaço, nesse caso bidimensional, na generalização tridimensional, no espaço tridimensional. Então, com esses vários modos, a equação de Laplace, por um lado, e a equação de Helmholtz, por outro, eu tenho um mapeamento espectral para todo o córtex. Eu posso mapear todo o córtex em uma casca esférica. A coordenada radial vai me dizer onde eu estou na casca esférica entre a superfície branca e a pial, a solução da equação de Laplace, e os modos dipolares vão me dizer onde eu estou nos meus três eixos. Eu vou ter uma coisa dessa forma. Então, com isso, eu consigo fazer várias coisas interessantes. A primeira delas é que eu posso pegar dois córtices diferentes, que podem ou não estar alinhados entre si, porque esse mapeamento ele não depende da orientação do córtex, vou encontrar os mesmos autovetores só rodados um em relação ao outro. Eu posso fazer corregistrar córtex diferentes no mesmo objeto geométrico simples que essa casca esférica. Eu posso comparar o córtex de uma pessoa ao longo do desenvolvimento, ao longo do envelhecimento, comparar os pessoas saudáveis com doentes, comparar diferentes espécies. Eu posso medir, por exemplo, qual a região de cada uma dessas cascas corresponde a cada lobo separadamente, como elas evoluem no tempo. Posso fazer comparações diretas de formas complexas muito diferentes usando essa projeção. Para isso, eu preciso só generalizar o meu pipeline anterior. Eu tinha três componentes anteriormente, né, para resolver a equação de Helmholtz, decompor uma superfície, os componentes dessas soluções e evoluir esses componentes ao longo do tempo. Agora, eu preciso também resolver a equação de Laplace, aquela em que o Laplaciano é igual a zero, e eu tenho que fazer a correspondência entre esses pontos e a casca esférica. Não é algo particularmente complicado. Tá? Então, essas são as perspectivas para a gente. São as coisas que eu quero fazer no futuro próximo. São coisas que eu acho que são relevantes para todos os projetos que a gente está levando em conta, que a gente está levando, mas em particular para aqueles que estudam diretamente a morfologia cortical. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Eu acho que tem muita mais coisa para falar, mas eu já falei bastante. Já são 11h19. Mas é, alguém tem alguma pergunta? Cara, quando você faz. Volta lá no. Você parou de compartilhar, puta. Vou Volta a compartilhar. compartilhar.
quando você faz o mapeamento na esfera, e você tem dois sujeitos diferentes, enfim, duas superfícies diferentes. Aí você vai ter dois Aham. mapeamentos diferentes. O que que você está fazendo exatamente só para alinhar eles? Você está operando na esfera ou você sampleia alguns pontos? Essa é a beleza da coisa. Imagina que eu pego a mesma imagem, tá? Mas elas estão rodadas uma em relação à outra. Elas podem ser até transladadas, que isso não vai mudar nada de significativo. O que que eu vou obter? Eu vou obter os mesmos autovalores, mas eu vou obter os autovetores, ou as autofunções também vão ser as mesmas, rodadas pelo mesmo ângulo. Entendeu? Então, se eu defino minha coordenada x, y, z projetados numa esfera, como sendo o valor da temperatura nesses três componentes, eles vão ser projetados no mesmo ponto. Não, mas assim, você falou que ia fazer corregistro com isso. Fazer o Isso. corregistro, normalmente, é você operar ou nas imagens, né? Ou na Aham. superfície em si do córtex. Então, você tem que definir um tipo de operação que consiga rodar e transladar os córtex em si para eles ficarem mais alinhados. Eu queria Eles saber não, o que que pre- você. mas eles não precisam estar alinhados. Não, não, É, é, mas eu quero ter dois. Eu sei que eles não estão alinhados, mas assim, eu quero ter um tipo de operação de translação e rotação de um objeto que leve ao outro e eles ficam sobrepostos. Você não faz isso. Tipo, eu, não, eu não tenho como fazer o corregistro na imagem bom, no princípio com você tem isso. como fazer isso se você pegar se você pegar as autofunções das duas imagens separadas e eu posso alinhar as autofunções, entendeu? É, Eu então, vou, seria. É, tá. é, É eu isso vou que tem que ter, fazer. eu vou ter dois vetores com a mesma norma, sabe? Cada um dos componentes do vetor corresponde ao coeficiente da imagem associada a cada uma das autofunções. Vou ter dois autovetores com a mesma norma apontados em direções diferentes. Então, assim, se eu quero fazer isso, é uma coisa relativamente trivial ver como é que um vetor mapeia no outro, tá? Quer dizer, uma maneira mais simples ainda, eu tenho os três vetores de base de cada uma dessas funções. E eu sei Uhum. qual vetor de base corresponde em uma corresponde ao vetor de base na outra. Então é fácil construir uma. Deixa eu ver se eu consigo desenhar nessa birosca aqui, só um segundo. Eu desenho Você aqui. compartilhou a tela do Next Slide de novo, mas aí eu não sei se. Ah, peraí. É... opa, direito. Por que que eu faço isso? Agora foi, né? Uhum. Então, olha só. A ideia é o seguinte: eu tenho três vetores. Um, dois, três para uma imagem e outros três vetores para outra. Um linha, duas linhas e três linhas. Vamos continuar aqui, né? Tá. Tá? Ponto, ponto, ponto. Eu posso definir literalmente o operador unitário, é isso aqui, ó, é a somatória. Isso aqui vai me dar a minha rotação entre uma e outra, hein, de n vai de um até 3 de n linha, n. Então, isso aqui é a minha matriz que roda um cérebro no outro. Tá? Essa é a matriz que alinha um córtex no outro. Repara que eu não tenho que fazer nenhuma hipótese sobre como esses córtex estão no espaço. Eles podem estar rodados, eles podem estar refletidos, eles podem até estar transladados, se você quiser. No final, eu vou obter três autofunções, três autovalores iguais, e a gente pode mostrar que as autofunções, elas são a versão rodada um do outro. Entendeu? Tá. Não, sim. Eu não tinha entendido que se você operar nas autofunções, quer dizer, pegar o mesmo operador nas autofunções e literalmente só transportar ele pro espaço do Aham. cérebro físico real, o troço vai continuar funcionando. Mas, Pois é. É bonito isso.
Assim, a gente pode obter essa operação se eu quiser saber. Quer dizer, é uma maneira. Se você quiser pensar isso como um método de alinhar cérebros, você pode pensar. Quer dizer, pode ser usado para isso. Não foi o que eu pensei inicialmente. Eu pensei assim, se eu começo com cérebros com alinhamentos arbitrários, isso não importa, porque o mapeamento nessa casca esférica, digamos, o ponto mais dorsal do cérebro vai ser mapeado no mesmo ponto, os dois cérebros diferentes. O ponto mais lateral do córtex, né, do hemisfério. O ponto mais Uhum. lateral vai ser mapeado no mesmo ponto. O ponto mais rostral vai ser mapeado no mesmo ponto. Tá? É, Independente da orientação relativa uns dos outros. não, eu queria mais era justamente isso aí que você fez, que é fazer o caminho inverso, tá ligado? Depois que você tá na Ah, esfera, beleza. Aí a esfera é tudo mais simples, né? Mas aí, até pra validar, tá ligado? Você sim, não sim. vai simplesmente chegar e mostrar uma esfera para um médico e falar, olha aqui seu ponto dorsal, tá ligado? Tipo, Não, assim, eu acho que para. Isso é uma coisa que a gente conversou com o Christian lá na Suíça. Né? Para isso ser algo útil para os médicos, isso tem que ser. Quer dizer, não ficar falando de alta função e alto valor, não vai ser algo que vai penetrar lá. não, Não é aí você vai não é jogar isso aí sobre num ver código e como vai vai voltar para a ser superfície, tá ligado? É isso. isso, não tem como. Não, mas uma coisa que você pode, uma coisa que a gente pode fazer quer dizer, partir dessa casca esférica para obter números que são relevantes para eles. Então, por Sim. exemplo, eu tenho uma região do córtex, eu tenho o lobo frontal. Qual fração da casca esférica corresponde ao lobo frontal? Isso é uma maneira isso é um número que eu posso dar para você. E ela pode variar entre cérebros diferentes e pode estar medido. Isso pode medir, por exemplo, o estágio de desenvolvimento. Uhum. Eu posso pensar em outras medidas que eu posso fazer aí, né? E eu posso fazer, inclusive, mapear coisas específicas. Eu posso mapear um sulco. Eu posso mapear um sulco nessa casca, né? Eu posso ver É. como é que esse sulco varia, como é que o comprimento do sulco varia. Tem várias coisas que a gente pode pensar sobre isso, mas essa é a primeira coisa é definir o procedimento Assim, de experimental. certa forma, isso já meio que foi feito, não com essa esfera, né? Mas o Free Surfer ele faz isso, né? Não, ele E faz, mas ele você, faz. ele cria. É, a gente precisa meio que ir criando o mapa para espécie, Isso. né? Que é Assim, o que no ele caso, faz. o Fast Surfer, ele faz isso exatamente como eu estou descrevendo aqui. O Free Surfer faz daquela forma maravilhosa que você tanto ama e adora. Mas, É. mas a questão é que todos os métodos que estão publicados, eles são feitos só em superfícies, não em volumes. Quer dizer, eles projetam para a superfície Uhum. da esfera, não para a casca esférica. Sim. Então, em particular, esse método da casca esférica, ele me faz uma correspondência direta entre, por exemplo, uma região da superfície cortical, áreas de Broca, por exemplo, e qual é a área na fronteira da branca e da cinzenta que corresponde à superfície. Então, se eu quero fazer tractografia, por exemplo, eu quero saber como é que a conectividade, usando DTI, como é que a conectividade da região de Broca está mudando com alguém que teve um derrame, por exemplo, tá? Eu posso dizer, a área de Broca está definindo a superfície pial, mas os axônios que vão fazer a conexão estão na superfície interna, da superfície branca. Com isso aqui eu Uhum. posso dizer, tá bom, essa região que eu quero estudar a conectividade. E se você pensar em DTI, é uma coisa interessante. Eu posso definir a tractografia também no interior da casca. Quer dizer, nada É, impede de eu era conseguir isso que. mapeamento no interior. Então, assim, se eu tenho um feixe que vai daqui a aqui, por exemplo, isso é um mapeamento direto de um feixe de DTI que está na substância branca. É. Cada ponto no interior da substância branca também é mapeado pelo mesmo mapeamento para o interior da casca esférica. Então, generalizar isso para tractografia é algo que já está feito, né? Uhum. Então, assim, eu espero, eu acho que todo mundo aqui é você que está mais familiarizado com essas discussões todas, estou falando seu ouvido sobre isso há algum tempo, acho que você é quem mais consegue apreciar, eu espero, o poder dessas ferramentas, né? O É. Bruno, que está do meu lado, ele está fazendo, implementando isso para duas dimensões, para o cerebelo. A gente quer começar medindo espessura generalizada e partir daí para fazer outras medidas. Mas eu tenho uma lista de coisas que a gente pode fazer com isso e tem 5 itens principais nessa Mas lista. você tem imagens boas o suficiente de cerebelo? Que ele é bem menor, né? Resolução. Tem, quer dizer, Vai ter que ser a gente 7 tem Tesla ou imagem mais, né? recente. 15 Tesla. Não, mas não é com ressonância magnética, é traçado manualmente.
Porque essa é a beleza do cerebelo. Tem que pegar só o traçado medial. E aquele paper, meu paper com a Suzana do Ah, é cerebelo, fotografia que você diz. sabe? É, Ah, tá bom. né? É. Aí é bem Então, melhor que pois é. MRM. Então são cinco coisas que a gente pode fazer. A gente pode medir as pessoas generalizadas, a gente pode mapear as superfícies umas às outras e, portanto, localizar variáveis morfométricas na superfície. A gente pode fazer o derretimento. Ah, uma coisa que eu não falei do derretimento, mas que é super útil, é o seguinte: a gente consegue derreter um córtex humano aumentando a escala dos voxels, usando o algoritmo da Young para chegar no cérebro análogo no chimpanzé. Mas com esse método de derretimento, a evolução corresponde a multiplicar os componentes posteriores ao estacionário por uma exponencial, com exponencial com coeficiente negativo, com um tempo positivo. Ora, se eu colocar um tempo negativo, eu vou ter uma exponencial com exponente positivo, vou estar amplificando esses componentes. Então, eu posso derreter para frente e para trás. Eu posso pegar um córtex de um chimpanzé, derreter ele para trás, quer dizer, diminuir a escala dele e ver se eu consigo obter algo parecido com o córtex humano. Isso soa bizarro pra caramba, mas eu fiz uma análise preliminar usando curva de Koch, quase explodiu meu computador. Mas uma coisa que parece que está acontecendo, e assim, eu consigo avançar só um pouquinho antes que o meu computador não um computador não, mas uma matemática caia. Uma coisa que é interessante é que você tem uma curva de corte de ordem 2, por exemplo, você tem um triângulo. Quando você vai evoluindo isso para trás no tempo, o triângulo começa, o meio do triângulo começa a ficar bicudo. Então, de certa forma, a minha curva de corte de ordem n, ela consegue intuir que na ordem n mais um eu tenho que pegar o meu segmento e fazer um bico no meio dele. Então, assim, eu não sei Hum, quanto que isso vai, mas, de certa forma, você tem uma forma fractal, as ordens posteriores estão codificadas nas ordens anteriores por autossimilaridade. Então, uhum. não é implausível que o campo escalar evoluindo para trás do tempo vai pegar essa estrutura e reproduzi-la para frente. Isso é uma coisa interessante de analisar. É, isso vai ser maneiro pra fazer pra outras espécies também, porque assim, em algum momento, o troço, você pode, sei lá, voltar num tempo um cérebro de um, sei lá, cachorro, vai, pega um carnívoro qualquer, e você não vai Aham. chegar num humano, tá ligado? Não. Porque a seleção dos sucos vai estar muito diferente, tá ligado? Mas vai ser interessante ver o que que seria. Tipo, É que uma coisa porra bem de fictícia, bicho, né? cachorro gelificado é esse, tá ligado? Depois do colapso da civilização, do hecatombe nuclear, É, qual espécie vai dominar a Terra? Então você pode ver como é que vai ser um cérebro do cachorro altamente exatamente. gelificado. A gente não sabe qual a seleção natural vai escolher, mas o bicho que vai sair de lá, a gente tem aqui a fotografia Olha dele. só, Aí o cara, a gente cachorro agora andando em pé, né? Com cachimbo escolha na sua boca. escolha sua distopia, né? Eu não tinha pensado nisso, cara. Então, tá. Mas é isso. Alguma outra pergunta, gente?